Verdade. Bom dia. Iniciando então nossa primeira semana, né? Estamos com alguns ajustes aqui. No meu caso, sobretudo o meu dedo, que tem que ser readequado a uma realidade social, que ele está fora dela aqui, ó. Bom, e nós vamos começar o nosso curso. Nosso curso, ele tem um conjunto de aulas que visa preparar você para a prova do Ministério Público aqui de Minas Gerais. Então nós vamos falar muito das provas, muito das teorias que são cobradas nas provas aqui de Minas Gerais, seja na primeira etapa, seja na segunda etapa, seja na prova dissertativa, né? Ou na prova objetiva, também vamos falar da prova oral. Então eu vou, no decorrer do curso, sempre falando, direcionando para a nossa prova aqui de Minas Gerais. Bom, e aí também, né, direcionando para a prova do MP, como um todo. E aí, nós vamos começar com o nosso ponto 1, que é o ponto de estudar inicialmente o que nós chamamos de constitucionalismo. Isso é muito importante. Tem várias questões da prova falando sobre constitucionalismo. Eu vou ensinar para vocês agora o que é o constitucionalismo. Depois nós vamos aprender um pouquinho sobre o neoconstitucionalismo, também é muito importante. Depois, hoje ainda, nós vamos falar, depois do neoconstitucionalismo, no transconstitucionalismo, que é um ponto do programa, que está no edital do concurso, já há 3 concursos, transconstitucionalismo, e aí depois nós vamos dar sequência com o item 4, o item 5, ainda na aula de hoje, vou falar de todos eles. Então, começando com esses 3 primeiros itens importantes, todos os 3 estão no edital. O primeiro deles é o constitucionalismo. Ora, o que é o constitucionalismo? Bom, muito tranquilo, eu vou te ensinar em 10 minutos o que é o constitucionalismo, você nunca mais vai esquecer. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, constitucionalismo é um movimento do século XVII na Inglaterra, que eu vou colocar aqui, ó, ING, de Inglaterra, e do século XVIII nos Estados Unidos, vou colocar EUA aqui, e França, vou colocar França, então Estados Unidos da América e França, que teve como objetivo limitar o poder, tem que guardar isso, limitar o poder, entre parênteses, como uma nova organização do Estado, e estabelecer direitos e garantias fundamentais. Então, toda vez que você pensar no constitucionalismo, você vai pensar no movimento lá do século XVII na Inglaterra e do século XVIII nos Estados Unidos e na França, que teve como objetivo limitar o poder, apresentando uma nova organização do Estado e estabelecer direitos e garantias fundamentais. Vou resumir aqui, você não precisa de anotar não agora, anota só o conceito. Volta no conceito aí para o pessoal que está em casa. Tá? Isso, direitos e garantias fundamentais lá, ó, DG, um G bem chinfrim, né? Funde lá, ó, de fundamentais. Ótimo. Vou explicar com alguns exemplos. O constitucionalismo vem para acabar com 2 farras, basicamente, com 2 grandes problemas, com 2 grandes desvios. O primeiro deles, tá, é esse desvio de sangue azul, sangue verde, sangue rosa, diferenciação entre classes, castas. O constitucionalismo diz, olha, a partir de agora todos são iguais. Não interessa se na prática são desiguais, se são altos, brancos, cabeludos, carecas, feios, bonitos, ricos, pobres, negros, brancos, não interessa. Todos são iguais. Todos são livres. Todo mundo é igual, todo mundo é livre, ninguém é escravo de ninguém. E todo mundo é proprietário. Pelo menos o próprio corpo, você é proprietário, você é livre, você não é escravo de ninguém mais para produzir força de trabalho.
Então, ele traz a ideia de uma universalização de direitos fundamentais. Acaba com essa história de sociedade estratificada, de castas, de classes. A ideia do constitucionalismo é essa. Muito bem. E no outro lado é limitar o poder, acabar com a farra do poder absoluto, tá? Do tipo, eu sou o rei Bernardinho III. Então, eu sou o rei Bernardinho III, aí eu estou vendo essas duas meninas aqui na minha frente, eu olho para uma e olho para a outra e diz, vocês praticaram homicídio, né? Ah, que interessante. Aqui, você que está de branco, masmorra. Você que está de uma camisa mais cinza, degola. Mas que é isso? Praticaram homicídio juntos? Não é possível. Por que uma é masmorra e por que a outra degola? Porque eu sou o rei, quem manda nessa porcaria aqui sou eu e eu que decido. E pronto, degola para você, masmorra para você. Fui com a sua cara e não fui com a sua. Gente, é surreal isso. Essa ideia de falta de limite de poder do rei fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu sou o rei Bernardinho III, eu durmo, acordo, e aí eu digo, nossa, sonhei que vou invadir tal lugar. Ah, tá. Quer saber? Como eu sou o rei, quem manda sou eu, vou invadir. Vou buscar tributos. Mas eu já busquei tributos semana passada, não interessa, vou buscar de novo. Quem não tiver como pagar agora de novo essa semana, eu vou confiscar a casa, eu vou tomar os filhos. Enfim, não sei o que eu vou fazer, vou queimar a casa, mas eu quero tributo de novo, porque quem sou o rei? Sou eu que mando, e eu quero entrar em guerra com tal lugar, e eu preciso de dinheiro para isso. Só porque eu sonhei ontem de noite com isso. Quer dizer, esse tipo de postura, o constitucionalismo veio para evitar esse tipo de postura. Ele veio para acabar com esse tipo de postura. Por quê? Porque ele vai colocar limite no poder. Ele vai organizar o Estado de uma forma diferente, dizendo para quem está lá como soberano, dizendo para quem está lá mandando, que existe algo que vai mandar mais que ele. Ou seja, há uma ideia de limitação de poder e também uma ideia, como eu já disse, de estabelecer direitos fundamentais. Tranquilo? Então, constitucionalismo, limitação de poder com uma nova organização do Estado e o estabelecimento de direitos e garantias fundamentais. Ótimo. Muito bem. Agora, na sequência, como eu disse muito bem aí na tela, nós temos um constitucionalismo, olha lá, ó, na Inglaterra do século XVII, tá aqui, ó, e nos Estados Unidos e na França do século XVIII. Então, uma informação bacana agora, que é a próxima, é o seguinte: constitucionalismo ou movimentos constitucionais não são um só. E aí eu vou parafrasear um famoso escritor mineiro, que é o Guimarães Rosa, muito famoso, né? Grandes Sertões Veredas, que dizia aqui sobre Minas Gerais. É bonito, poético, né? Minas são muitas. Olha que bonito isso. Por que eu vou dizer isso com o Guimarães Rosa? Por quê? Porque movimentos constitucionais são muitos, não é um só. Apesar da ideia ser a mesma, buscar limitar o poder e estabelecer direitos fundamentais, os movimentos constitucionais são diferenciados. E aí, olha aqui, ó, vamos fazer isso agora. Por quê? Porque na prova do concurso do MP pode cair não só o movimento do século XVIII, que é o movimento lá, ó, dos Estados Unidos e da França, mas pode cair o movimento lá do século XVII, que é o da Inglaterra. Então vamos diferenciar os movimentos do constitucionalismo. Então aqui, ó, movimentos do constitucionalismo. Aqui, ó, move aqui, ó. O primeiro é o da Inglaterra. Vem lá do século XVII. Tem mais ou menos chance de cair na sua prova do MP? Menos. Tem menos chance de cair, vou ser sincero. Mas é porque tem menos chance de cair que nós vamos deixar de falar? Claro que não, nós temos que falar. Vai que cai. Não sei, eu não vou adivinhar, não vou entrar na cabeça do examinador. Então, é o movimento lá do século XVII. E qual é a revolução que vai caracterizar esse movimento? Ora, é a chamada Revolução Gloriosa de 1688, 89. É a famosa Revolução aqui, ó, Gloriosa, tá? Nessa Revolução Gloriosa, o que vai acontecer? Vai existir a limitação do poder real. Não aguentavam mais reis tiranos. O que eles vão fazer?
limitar o poder do rei. Como? Ora, através da chamada supremacia do parlamento. Então, aqui, ó, olha que bacana, o constitucionalismo inglês, ele é inaugurado aqui, tá? No século XVII. Claro que tem todo um movimento que começa lá com a Magna Carta no século XIII. É uma história muito bonita, lá em 1225, com a Magna Carta, mas ele é inaugurado mesmo. O ciclo do constitucionalismo se inicia de forma clara com a Revolução Gloriosa, depois de toda essa história que começou com a Magna Carta. A Magna Carta é um documento muito mais privado do que público, né? Foi um documento só do rei para com os barões, o rei João sem terra. Então, o constitucionalismo mesmo, ele se inaugura com a Revolução Gloriosa. E como é que há a limitação do poder? A limitação do poder vem pela supremacia do parlamento, a supremacy of parliament. Vão chegar para o rei e vão dizer: rei, seguinte, você vai continuar aqui o rei, você vai continuar aqui tranquilo, viu? Show de bola para você. Agora, tem algo que vai mandar mais que você. Aí o rei vai dizer: o que vai mandar mais que eu? Eles vão dizer para o rei: o parlamento. Agora quem manda mais é o parlamento. É a ideia de que o rei reina, mas não governa mais. Por quê? Porque quem vai governar? O parlamento. E aí uma parte desse parlamento, inclusive, é eleita por quem? Pelo povo, a Câmara dos Comuns. Ou seja, a ideia de que o povo vai passar a governar. O povo vai passar a exercer o poder. O rei continua reinando, mas ele não governa mais. Queridos, na Inglaterra, há 400 anos é assim. Tem lá a Rainha Elizabeth, não tem? Ela reina, ela é a rainha. Chique, tem um Charles, que é o filho dela, né? Tem lá os filhos do Charles, enfim. Tem um agora que até casou com uma menina, né? Que, enfim, deu uma vida de princesa para ela, mas ela não quis. Fica uma dica aí, né? Você, amanhã, membro do Ministério Público, por mais que você queira dar uma vida de princesa para uma mulher, não vai querer para essa mulher. Outras querem, né? Enfim, aí é de cada uma. Essa não quis uma vida de princesa e falou: vamos embora. Aí ele, como bom marido, e a gente tem que fazer isso, tá? Fez, foi embora da realeza, né? Deixou a rainha emputecida lá. Mas vejam, queridos, e o legal é que ele queria ir embora, mas queria manter o dinheiro, né? E o título. O dinheiro eu tive. Na rainha falou assim: a rainha é velhinha, mas ela é brava, viu? O senhor aqui, ó, você quer ir embora? É rua, tá? Você vai embora, perde o título e perde o din-din também. Vai trabalhar. Ué, não quer ser rei, não? Não quer ser príncipe, não? Então vai trabalhar, tá? Vai lá para a escola do Ministério Público, senta lá e vai estudar para ser do Ministério Público lá em Minas Gerais. Porque príncipe você não vai ser mais, não. Eu gostei dessa rainha, viu? Achei ela batuta. Boa rainha. Não dá mole para esse povo, não. E aí, a rainha, ela reina, gente, mas ela não governa mais. Quem governa? É o parlamento lá, com o primeiro-ministro, com o gabinete. Não governa mais. Tem 400 anos que é assim na Inglaterra. Por quê? Porque agora nós temos a supremacia do parlamento. Também nós vamos ter um Bill of Rights. O que é um Bill of Rights? É uma declaração de direitos, 1689. Bill of Rights é uma declaração de direitos de 1689, tá? E como é que vai ser a Constituição? Nós vamos ter uma, já que é constitucionalismo, tem que ter Constituição, né? Nós vamos ter uma Constituição apenas material, não escrita e histórica. Apenas material, não escrita e histórica. O que é isso? Os ingleses vão inaugurar o constitucionalismo, mas a constituição deles não vai ser escrita, não vai ser formal. Até hoje, tem 400 anos. Eles têm constituição? Tem, mas só material, tá? Não escrita e histórica. Fruto desse processo histórico. Começou lá com a Magna Carta, em 1215 a 1225, e chegou a 1688, lá com a Revolução Gloriosa, enfim, com o Bill of Rights em 1689. Desde aí, eles têm Constituição, mas uma Constituição só material. Os ingleses nunca acreditaram que nós nos constituíssemos por um pedaço de papel. Eles acham isso a maior balela, a maior conversa fiada do mundo, a maior idiotice.
Eles vão dizer, olha, o que nos constitui são as nossas práticas, e não um pedaço de papel. Mesmo porque, vamos combinar uma coisa, papel, gente, é fácil. Papel aceita tudo. É tinta, caneta, esse papel aí, o que você quiser colocar aí, pronto. Tá lá, vai ficar escrito aí. Não vale de nada para os ingleses. Eles vão dizer, o que nos constitui são as nossas práticas, e não um pedaço de papel. Não é um pedaço de papel que vai nos constituir, que vai nos formar, que vai nos constituir enquanto Inglaterra. E sim as nossas práticas. Portanto, a Constituição é uma Constituição só material, não escrita e histórica. Tá? Esse negócio de papel é interessante, né? Papel, gente, às vezes, ao invés de ajudar, ao invés de resolver algo, pode atrapalhar. Os ingleses estão certíssimos nisso, né? Eu sempre dou um exemplo para mostrar que papel não resolve tudo. Pelo contrário, papel pode avacalhar. Quer ver como é que é? Vamos supor que você é o e você é a Flávia. A Flávia eu já conheço. Bruno, tá? Flávia e Bruno estão namorando. Aí, 6 meses de namoro, aquele namoro maravilhoso, aquela paixão, aquele sexo ardente, né? Enfim, aquela coisa, o ar-condicionado no 15, e ele suando, enfim, né? A televisão num volume mais alto, como diz lá o Wesley, né? O safado, né? O safadão, sei lá o nome dele. E aí estão lá, um ano, mesma coisa, 2 anos, tudo maravilhoso. Bernardo, 5 anos e a ardência continua, um negócio terrível, e viagens para a Europa, e nossa, que maravilha. Agora, olha o que a Flávia vai fazer. Com 6 anos, aquela paixão danada, de repente o pai da Flávia vai na casa do Bruno e fala assim, filho, eu quero desencalhe. Que negócio é esse? 6 anos com minha filha, não vai casar não? Aí a Flávia dá uma animada com isso e faz aquela famosa frase, né? E é de papel passado e tudo. Que frase ridícula, gente. Quem que inventou essa frase de papel passado e tudo? É uma forte expressão, deve ser, né? Enfim, aí o Bruno, muito acuado, diz, tá bom, porque ama muito a Flávia, né? Claro, de papel passado e tudo. Aí vai lá e casa de papel passado. Ô, gente, numa boa, o que acontece 3 meses depois? 3 meses depois, separa. Tá vendo? Pra que foi meter o papel no meio? Tá uma paixão maravilhosa, uma ardência, um fogo. E não, eu quero papel. Eu quero de papel passado. Vai, bobo, passa o papel. 3 meses depois separou. Tá vendo? Se tivesse, tá vendo, gente? Isso é um recado para vocês, hein? Meninos aí, meninas. Aqui, se continuasse tranquilo namorando, tava uma maravilha. Não, tinha que ter o papel. Tá vendo? Os ingleses estão certos. Papel não resolve nada. Muito pelo contrário. Papel, ao invés de resolver alguma coisa, pode atrapalhar. Aí, ó, avacalhou o Bruno e a Flávia. Tá? Os ingleses nunca correram esse risco. Tem 400 anos que eles têm Constituição. 400. E nunca foi uma Constituição formal. Nunca foi uma Constituição escrita. E eles não estão nem aí e nem a fim de colocar lá isso. Porque eles sabem que papel não resolve nada. Bom, diferentemente dos norte-americanos e dos franceses. Por quê? Eles vão ter um constitucionalismo lá do século... Ó, rapaz do céu. Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá. Eles vão ter um constitucionalismo no século XVIII, fruto das revoluções burguesas. Qual que é a mais famosa revolução burguesa aqui? A francesa, né? De 1789, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. O que vai limitar o poder? Ora, a teoria da separação dos poderes. Teoria da separação dos poderes é uma característica desse constitucionalismo aqui, norte-americano e francês. Claro que tem diferenças entre Estados Unidos e França. Eu não vou explorar essas diferenças aqui. Você pegar, por exemplo, uma autora como Hannah Arendt, lá explicando as revoluções francesa, norte-americana, né, de independência, ela vai mostrar as diferenças. Só que não vai aparecer Hannah Arendt na sua prova do Ministério Público, pelo menos nesse ponto, que é diferenças entre revoluções. Tá? Não tem um ponto lá sobre as revoluções específico. Então, vamos estudar aqui o que nos interessa. Mesmo sabendo que tem diferenças entre Estados Unidos e França, vamos pegar aqui eles em conjunto para analisar o constitucionalismo do século XVIII, que é um constitucionalismo deles de revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, e que tem como limitador do poder, tanto nos Estados Unidos como na França, no primeiro momento nos Estados Unidos e depois também na França,
o quê? A ideia da separação dos poderes, né? A ideia desenvolvida lá por Montesquieu, no Espírito das Leis, no Espírito do Ar. Inclusive é engraçado que Montesquieu, ele tenta copiar um padrão inglês, mas isso vai ser aplicado mesmo nos Estados Unidos e na França. E aí nós temos a chamada teoria da separação dos poderes. Por que ela limita o poder, gente? Não fica anotando igual papagaio aí, não. Tenta entender. Por que ela limita o poder? Gente, porque divide. Porque pulveriza. O rei Bernardinho aqui não vai fazer tudo mais. Por quê? Porque eu, presidente, ou rei, ou quem tiver como administrador, eu vou fazer o quê? Eu vou só administrar. Quem vai legislar? É o parlamento. Quem vai julgar? É o poder judiciário. Então, tira tudo da mão de um só. Tira poder desse um só, desse soberano. Gente, quando nós dividimos, nós tiramos poder, é óbvio. Tá? Divide poder de uma pessoa, ela fica puta, emputecida, mas ela vai ficar com menos poder. A ideia da separação de poderes é essa. É a limitação do poder pela divisão funcional, pela divisão de funções. E aí, aquele que manda, vai mandar só em quê? Na administração. Ele não julga mais. Eu não poderia mandar masmorra e degola para as duas aqui. Por quê? É o poder judiciário que vai fazer isso. É a função judicial que vai fazer isso. E eu não poderia mais legislar sobre tributo. Por quê? Porque quem vai legislar é o legislador. Está vendo como é que acaba a farra do rei com a ideia de separação de poderes? Os Estados Unidos ainda vão trazer uma outra perspectiva mais sofisticada ainda, que é a do check and balances. Quem já ouviu falar aqui do check and balance? Já caiu na prova do MP. O que é check and balance? Traduz. É freios e contrapesos. Ou seja, a ideia de controles recíprocos. Leia-se, um poder controla o outro controla esse um. Ou seja, além de uma divisão de funções, além de uma pulverização de funções, não ficar tudo na mão de um só, essas funções, umas vão controlar as outras. Gente, perfeito. É um típico limitador de poder, a separação de poderes e os freios e contrapesos. Muito bacana, né? Check and balances, freios e contrapesos. Muito bem. Bom, além da limitação de poder pela separação de poderes, o que mais vai existir? Nós vamos ter declarações de direitos, tanto na França, que é a mais famosa, né, de 1789, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, famosésima, né? E a norte-americana, de 1791. É um Bill of Rights em inglês, né? Uma declaração de direitos, assim como teve na Inglaterra em 1689. Que 9 mais feio, deixa eu fechar esse 9 aqui. Fechei a cabecinha dele. Vai ter um Bill of Rights nos Estados Unidos em 1791, uma declaração de direitos. Bernardo, oi, participativo, o que foi? Eu quero. Participativo é um aluno virtual meu que me acompanha há 20 anos, tá, gente? Não liga para ele, não. Ele é meu amigo. Ele não quer passar no concurso, porque ele quer aqui ficar na aula comigo e ele vai dialogando comigo no decorrer da aula, tá? Não é que eu fiquei louco, não, viu? Mas eu converso com uma pessoa virtual, tá bom? Os japoneses têm Tamagotchi, tem aqueles negocinhos que eles dão comidinha, dão isso, dão aquilo para um bichinho virtual. Por que eu não posso ter um bichinho aqui, um amiguinho, que é o participativo? Ele perguntaria, mas vem cá, e a Constituição? Não é constitucionalismo? E a Constituição, Bernardo? Ora, no caso dos Estados Unidos e da França, nós vamos ter uma Constituição, só que uma Constituição diferente. É uma Constituição formal e escrita. É uma Constituição formal e escrita. Pela primeira vez no mundo, depois de milênios, nós vamos ter uma Constituição formal e escrita. Ou seja, os norte-americanos e franceses vão chegar para o rei, ou no caso da república, como nos Estados Unidos, e para o presidente, e vão dizer, aqui ó, vem cá, existe algo que vai mandar mais que vocês. Aí eles muito letrados, né? Só tem tempo para estudar, fica letrado. Vai dizer assim, vai ser igual na Inglaterra? Vai ser o parlamento igual lá? Já é há 100 anos? Não vai ser o parlamento. Vai ser quem? Vai ser um pedaço de papel chamado Constituição. Olha que doido isso. Ou seja, um papelucho, um pedaço de papel que vai nos constituir, que vai nos reger de agora para frente e que todos vão ter que estar adstritos a esse papel. Todos. Detentores do poder, destinatários. Tá? Vocês que estão no poder e o povo.
todos vão ter que respeitar esse pedaço de papel chamado Constituição, que vai nos constituir. Ou seja, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter a era das constituições formais e escritas. A Constituição vai limitar o poder de quem está no poder. Tá? Todos vão ter que cumprir ela. Então nós vamos fazer um pacto, um verdadeiro contrato de agora para frente, que todos dessa sociedade vão ter que cumprir esse documento. Então a Constituição, gente, ela passa a ser não um conjunto de práticas de uma sociedade. Já era assim na Inglaterra. Sempre foi assim, é a Constituição material, sempre existiu. Não, a Constituição passa a ser o ato constitutivo de uma sociedade, a partir de um documento escrito. Olha que loucura isso, tá bom? Um autor de Coimbra, né, o Rogério Soares, vai dizer isso num texto famoso, dizer, olha, a Constituição deixa de ser um modo de ser, um conjunto de práticas que constituíam uma comunidade pelas práticas, e passa a ser o quê do século XVIII? O ato constitutivo daquela sociedade, daquele Estado. Através de quê? De um documento escrito. Então, é algo artificial, é algo muito louco, mas nós, do século XVIII para cá, passamos a ser regidos por um pedaço de papel. Nós acordamos sobre isso e isso virou realidade. Ou seja, o que constitui um Estado? O que forma ele? Um ato escrito num pedaço de papel chamado Constituição. É muito louco isso, né? Então nós temos as constituições formais e escritas a partir daí. Tranquilo isso? Perguntinha básica para encerrar o constitucionalismo e dar sequência. A perguntinha básica é a seguinte. Vem cá. Tudo bem? Entendi, Bernardo, o movimento constitucionalismo na Inglaterra, o movimento constitucionalismo nos Estados Unidos e na França. Agora a pergunta final é: qual é desses constitucionalismos, seja o inglês e o francês e o norte-americano, que é o de maior sucesso na história? Qual aquele que foi mais seguido no mundo? Foi o inglês do século XVII ou o norte-americano e francês do século XVIII? O que a maioria dos países do mundo adotou? O modelo de constituição só material, não escrita e histórica, ou o modelo de constituições formais e escritas? Da Constituição constituindo aquele Estado de sociedade através de um pedaço de papel. Hã? A Constituição estando dentro de uma forma, de um formato. Qual? O escrito. Vem cá, o Brasil, qual o modelo que o Brasil adotou? O do século XVIII ou do século XVII? Ah, claro que é o do século XVIII, né? E aí, detalhe, não só o Brasil, a maioria dos países do mundo adotou o modelo do século XVIII. E aí, então, a observação que nós vamos fazer é essa. Coloca aí, observação. Coloca aí, comentário, OBS. É o seguinte, Bernardo, eu não gosto de colocar observação. Eu acho chinfrim. Ah, acha? Coloca digressão. Então, que chique. Agora, a primeira digressão, que bonito, né? Tá? Ou coloca aí comentário. Comentário é o seguinte. Ora, vamos estabelecer um conceito de Constituição do século XVIII em diante, na maioria dos países do mundo. Então, na maioria dos países do mundo, o que virou a Constituição do século XVIII em diante? Com essa invenção dos norte-americanos e franceses. O que eles inventaram? Inventaram uma Constituição, o quê? Escrita. Ou seja, um documento escrito para reger o Estado da sociedade. Não existe isso não, gente. Um pedaço de papel nos reger? Quem é um pedaço de papel? Tá louco, pô? Um papel reger você? Isso passou a existir no mundo a partir do século XVIII. Então vamos lá. Qual o conceito de Constituição do século XVIII em diante na maioria dos países do mundo? Qual é, gente? Vamos lá? O que virou Constituição no século XVIII em diante na maioria dos países do mundo? Ora, Constituição passou a ser entendida como uma ordenação sistemática. Por que sistemática? Ué, porque é um sistema
não tem títulos, capítulos, seções. Então, é uma ordenação sistemática e racional. Por que racional? Porque racionalmente feita pelo homem desde o século XVIII. O século XVIII não é o século do iluminismo, do cientificismo, do racionalismo. Então, é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política explicitada em quem? Em um documento escrito. Explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Ou seja, a Constituição, então, o que ela vira mesmo? Uma ordenação sistemática e racional da comunidade política, explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Então, aqui, ó, o que é isso? Isso é um conceito de Constituição. Como é que nós vamos chamar esse conceito? Anota aí para a prova. Esse é o conceito moderno de Constituição. Ah, Bernardo, esse é o famoso conceito moderno de Constituição? É. Constituição do século XVIII em diante, na maioria esmagadora dos países do mundo, virou isso aqui. Ainda existe o conceito lá em inglês? Existe. Mas, gente, a Inglaterra é minoria, é menos que 1%. 99% dos países vão adotar do século XVIII para frente esse conceito de Constituição aqui, chamado de conceito moderno de Constituição. Tá? A Constituição como uma ordenação sistemática e racional da comunidade política, explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Então, a partir de agora, se perguntarem para você aqui na sala, vem cá, o que é uma Constituição? Vai dizer, olha, o conceito moderno de Constituição, que deriva do século XVIII, fruto das revoluções burguesas, fruto do racionalismo, do cientificismo, é um conceito que vai indicar o quê? Eu vou dar o conceito moderno. Excelência, a Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política, explicitada em um documento escrito, que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Então, nós aprendemos duas coisas nessa primeira parte da aula. Primeiro, o que é o constitucionalismo? E daí vimos que existem constitucionalismos. E nós estudamos os dois que podem cair na sua prova, que é o movimento inglês e o movimento norte-americano e francês. Mais chance de cair o norte-americano e francês do século XVIII, que é o de maior sucesso na história. E segundo, a partir do constitucionalismo de maior sucesso na história, nós aprendemos o quê? O que é uma Constituição. Vocês vão sair da primeira aula do curso sabendo o que é uma Constituição. Qual o conceito de Constituição? O conceito moderno de Constituição, que vem do século XVIII em diante. Na maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil. Qual é? Esse conceito que eu acabei de dar agora. Bernardo, foi você que inventou esse conceito de Constituição? Conceito moderno? Não. Esse conceito foi desenvolvido pelo professor Canotilho, lá em Coimbra. Eu tive a oportunidade de fazer pós-doutorado com ele lá em Coimbra. É muito famoso o professor Canotilho, Gomes Canotilho. Então, esse é um conceito derivado aqui, ó, da sua obra, a ideia de um conceito moderno de Constituição, como ordenação sistemática e racional da comunidade política, explicitado em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Muito bem, já sabendo o que é Constituição e o que é constitucionalismo, nós vamos para o segundo ponto do programa, o segundo item de hoje, que é o neoconstitucionalismo. Ah, que doido! Papai gostou! Nós vamos estudar o neoconstitucionalismo nesse momento do nosso curso. Vamos lá? Vamos começar? Primeira coisa, o neoconstitucionalismo é um movimento da segunda metade do século XX. Então, não tem nada de século XVII, XVIII, não. Agora aqui, ó, século XX, entre parênteses, do pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo bem que a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, não tem problema. Ela já inaugura o neoconstitucionalismo.
parem de ficar com esse negócio de data. Não, não, Bernardo, não. O segundo metade é a 0h01 de 1950. Que coisa ridícula, gente. Data é convenção. Por que agora é 8 horas, ou 9 horas, ou 10 horas? Por que agora é dia, não é? Por quê? É convenção, isso é gregoriano. Bobagem. Tá? Então para com esse negócio de data. Habermas, por exemplo, Jürgen Habermas, vai dizer que o século XXI começa com os ataques às Torres Gêmeas, lá em Nova York. Foi em setembro de 2001. Não começa a 0h, a 0h01 segundo do ano 2000. Tem o tal do bug, né? Não aconteceu, né? Tiraram onda com a gente, foi mentira, né? Deu 0h, 0h1 minuto. Não começa assim. Data é convenção. O que define a história são acontecimentos históricos. E não a datazinha convencional. Vamos ter um pouquinho de inteligência. Então, aqui, quando eu falo segunda metade do século XX, para o neoconstitucionalismo, eu estou dizendo sim, pós-Segunda Guerra Mundial. Ainda que ela tenha acabado em 45. Tá? Não ficar preso em convenção, não. Viu? Então, o movimento da segunda metade do século XX, ou seja, do pós-Segunda Guerra Mundial, está certíssimo isso em prova, que tem como objetivo. Por que tem? Porque está existindo ainda. Tá aí. Tem como objetivo desenvolver um novo modo de compreender, interpretar e aplicar o direito constitucional e as constituições. Então, o que é o neoconstitucionalismo? É um movimento da segunda metade do século XX, do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem como objetivo, não teve não, desenvolver um novo modo de compreender, interpretar e aplicar o direito constitucional e as constituições. Au! E as constituições? Palhaçada. Ora. Então, é um movimento de ruptura, o neoconstitucionalismo. Tá bom? O neoconstitucionalismo também é chamado, já que o constitucionalismo inaugurou o conceito moderno de Constituição, teria que ter outro nome para o neoconstitucionalismo, né? O neoconstitucionalismo também é chamado aqui, tá? De constitucionalismo aqui, ó, contemporâneo. Que doido, né, Bernardo? É, contemporâneo. Tinha que arrumar um nome. Não dá para ser moderno, porque o moderno já estava lá com o constitucionalismo. Aí o que inventaram? O Lênin Streck, por exemplo, gosta de falar, não, eu não concordo com o neoconstitucionalismo. Ah, não. Ah, então, ó, o constitucionalismo contemporâneo. Enfim, e aí vai apresentar as características lá que ele trabalha e tal. Mas é aquela coisa, né? Tarjas, nomes. Aí é a questão semântica. Então, neoconstitucionalismo, ou se cair em prova, constitucionalismo contemporâneo. Um novo modo de compreender, interpretar e aplicar o direito constitucional e as constituições. Agora, que modo seria esse? Que maneira seria essa de compreender, interpretar e aplicar as constituições? Que, em tese, nunca existiu, tá? Desde lá do constitucionalismo. Bom, vamos ver. Ora, o neoconstitucionalismo, ele vai ter marcos, ele vai ter vetores. Quais são os marcos? Quais são os vetores do neoconstitucionalismo? Quais são esses marcos, esses vetores do neoconstitucionalismo? Três. Nós vamos ter um marco histórico, o marco filosófico e o marco teórico. Então, o marco histórico, o marco filosófico e o marco teórico. São três marcos ou vetores para o neoconstitucionalismo. Na prova pode vir assim, explique os marcos ou
comente sobre os marcos ou disserte sobre os marcos do neoconstitucionalismo. Não vai dizer marco histórico, filosófico ou teórico, não, tá? Você tem que saber, são esses três. E aí você vai dissertar sobre. Primeiro, o marco histórico. Historicamente, qual que é a localização histórica do neoconstitucionalismo? Ora, o marco histórico é o Estado constitucional de direito, Estado constitucional de direito, do pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa. Então, é o Estado constitucional de direito do pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Tá? E aí tem uma questão bacana. Sabe qual é a questão? A questão é a seguinte. Cuidado em prova objetiva, tá? Porque o neoconstitucionalismo não tem nada com os Estados Unidos. Nunca teve. Então é um movimento tipicamente europeu. E é um movimento de um determinado nicho de autores e de constituições da Europa. Mesmo na Europa, tem gente que nem concorda que isso existiu, ou existe, ou é contra, ou enfrenta, enfim. Mas, independente disso, é um movimento, sim, tendo prós e contras, europeu. Tem nada de norte-americano. Nunca teve. Então, é o Estado constitucional de direito da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, vamos localizar. Constituição da Itália, de 1948. Para alguns autores, seria uma Constituição com viés neoconstitucional. Constituição da Alemanha, de 1949. Não chama nem Constituição, né? Chama Lei Fundamental de Bonn, 1949. Teria esse viés neoconstitucional. A Constituição, aqui, ó, de Portugal, de 1976. Constituição, vou abreviar aqui de novo, vou colocar um letrão aqui, ó, da Espanha. O E aqui agora, tá? Tem o I de Itália, um A de Alemanha, um P de Portugal e um E aqui, ó, na tela, como diria o Datena, né? Na tela, meu filho. Aqui, ó, Espanha, 1978. Cópio Águia, comandante Hamilton. Muito bem. Então tá lá, ó, Constituição da Espanha de 1978. Seriam constituições com características neoconstitucionais, né, e com interpretações ou aplicações neoconstitucionais. Porque não adianta só a Constituição. A Constituição, gente, ela não sai andando por aí, viu? Ela não tem asinha, ela não toma chope. Ei, tudo bom? Eu sou a Constituição. Não existe isso, não. Alguém tem que aplicar ela. O modo de aplicar, o modo de compreender, de interpretar, seria neoconstitucional para um conjunto de autores. Tá? É isso aqui. Perfeito? Então, a localização histórica é essa. Agora, o marco filosófico. Ora, o marco filosófico é o pós-positivismo. É o pós-positivismo. Tá? O neoconstitucionalismo não é o pós-positivismo. Claro que não. É o neoconstitucionalismo. Agora, dentro dele, o marco filosófico, aquilo que prepondera filosoficamente, é o chamado pós-positivismo. Muitos gostam, outros odeiam, enfim, eu não vou entrar no mérito disso, tá? Mesmo porque a prova não vai perguntar, você gosta ou odeia? Tá? A prova não é uma prova de Halloween, aquela coisa assim, né? A pessoa bate lá, é gostosura ou travessura? Ah, isso não é Halloween, pô. Né, que existe lá, enfim, não sei se vocês já chegaram a ter oportunidade, tá bom? Aí você tem que dar uma bala para o indivíduo, porque senão ele faz travessura, ou seja, a gostosura, né? Enfim, foi isso que eu aprendi. Não é isso. Então vamos lá. O que é esse marco filosófico, pós-positivismo? Vamos entender? Dentro do neoconstitucionalismo. Ora, é muito simples. É ao mesmo tempo muito complexo. Então nós vamos tentar dar uma simplicidade aqui em alguns minutos. Que é o seguinte, tem vários autores, vários movimentos dentro do pós-positivismo. Não existe um pós-positivismo. Um conjunto imenso de autores do pós-positivismo, do não positivismo, tá bom? E aí, qual que é a do pós-positivismo? Ora, é um fenômeno que visa superar
a dicotomia positivismo versus justnaturalismo. Então, toda vez que você pensar no pós-positivismo, independentemente aí do autor, o que ele está querendo, tá, é superar a dicotomia. Dicotomia é embate, é luta, é pau quebrando, Flamengo e Vasco, Atlético e Cruzeiro, Grêmio e Inter, Corinthians e Palmeiras. A dicotomia é isso. Ele visa superar a dicotomia positivismo versus justnaturalismo. O que é isso que eu fiz aqui? Eu sempre avacalho os meus negócios. Ah, tá vendo aí, ó? Eu avacalho, vocês. Cadê? Cadê o negocinho aqui? Eu tô ficando cada dia mais eu sei lá onde que eu fiz aqui. Ah, bom, acerta lá em cima. Muito bem, obrigado, tá? E aí, seguinte, como é que supera essa dicotomia? Sabe por quê, gente? O pós-positivista, ele está dizendo o seguinte, aqui, não aguento mais, tô de saco cheio de chegar lá numa faculdade e aí fica naquele discursinho idiota. O que você é? Ah, eu sou justnaturalista. Aí o outro, nossa, que doido, hein? Pois é, você é um trouxa, porque eu sou positivista. Belém, Belém, nunca mais tô de bem. Ah, que coisa ridícula, gente. Palhaçada. O pós-positivista está dizendo, olha, existe mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Não existe só o 8 e 80, ou você é positivista ou você é justnaturalista. Não existe só o black or white, tá? O branco e o preto. Aí, ó, para agradar as meninas da sala, viu? Existem, inclusive, 50 tons de cinza. Não tem esse filme? Que é chique? É, vocês gostam desses filmes, né? É, pois é. Então, é sim algo... metodologia FUSE. Aí, ó, que caiu na prova do MP. Ou seja, o que é? É você não ficar num código binário. O que é a metodologia FUSE? O que é o método FUSE aplicado na interpretação do direito? Não ficar no método binário. Ou seja, entre o 0 e o 1, existe uma série de números. 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 e 8, 0,3, 0,4. Ou seja, sair da binariedade. A ideia da metodologia FUSE é essa. Bom, ai meu Deus, nunca vou passar num concurso. Como é que eu vou descobrir isso? Gente, como é idiota do mundo. Alguém questionou determinados tipos de metodologia no âmbito da telemática, da informática, binários. E aí um outro alguém foi e levou isso para o direito. E aí um outro alguém coloca isso na prova. E aí o outro alguém que é você tem que ir lá e falar, nossa, coisa idiota. Está dizendo aqui que não tem o 880. Existe algo entre o 8 e o 80. Ou seja, as interpretações podem ser plurimas, variadas, plurais, abertas. Por quê? Porque não tem só uma perspectiva de sim ou não, black or white. Enfim, então, o pós-positivismo, ele quer superar essa dicotomia. Ele quer dizer que existe muito mais que só o positivismo e o justnaturalismo. Entenderam isso? Bom, como é que ele vai fazer isso? Sendo bem sucinto aqui. Ora, ele, e aí eu vou dar algo que é típico do movimento pós-positivismo, né? Embora existam vários autores e várias teorias dentro dele. Bom, ele visa ir além da legalidade estrita. Ele visa ir além de quem? Da legalidade estrita. Em quem que ele está dando a paulada no primeiro momento? Quero ouvir. Quero ouvir quem? No positivismo. Muito bem. Tá? No positivismo. Olha, nós temos que ir além da legalidade estrita. Nós não podemos ficar presos na legalidade. Positivismos toscos do século XIX faziam isso. Ficavam presos só na legalidade. E alguns do século XX também. Ou seja, a ideia do pós-positivismo é que a legitimidade do ordenamento jurídico não vem só da legalidade dele. Não é só porque o direito foi posto, positivado, que ele é legítimo. Se fosse assim, o ordenamento nazista seria legítimo. Seria um ordenamento válido, adequado. Gente, numa boa, a legitimidade não vem só da legalidade.
numa boa. Só em câmara de gás foram lá 6 milhões de judeus. Não tem como um ordenamento desse ser legítimo só porque ele foi o quê? Posto. Só porque ele foi positivado. Então, há uma crítica do pós-positivismo ao positivismo, dizendo, olha, nós temos que ir além da legalidade estrita, não podemos confiar só na legalidade. Por quê? Pode ter situações como o nazismo. Tá bom? Claro, gente, que o positivismo hoje em dia não é isso. Né? Eu estou falando do positivismo lá atrás, do século XIX, do começo do século XX. Existem vários positivismos sofisticados hoje em dia. O positivismo inclusivo, o positivismo exclusivo. Enfim, não vou entrar no mérito disso agora. Mas positivismos toscos acreditam que a legitimidade vem só da legalidade. E o pós-positivismo está atirando contra eles. Tá bom? Está criticando esse tipo de positivismo, que existiu já. Bom, e no que tange ao naturalismo, tem alguma paulada? Tem. Como é que é? Vamos voltar? Ora, o pós-positivismo ele quer ir além da legalidade estrita, mas, olha a paulada, ele não desconsidera o direito posto. Mas ele não desconsidera o direito posto. Ou seja, resumindo, o direito positivo tem problema? Tem, de legitimidade, de aceitabilidade, de justiça, tá? Tem. Mas nós não vamos resolver o problema do direito positivo saindo do direito positivo, buscando em categorias metafísicas a solução. Nós vamos resolver o problema do direito positivo dentro do próprio direito positivo. Essa é a sacada boa do pós-positivismo. Porque senão é muito fácil. O direito positivo é cruel, é sacana. O nazismo. E aí, qual que é a solução? Não, vamos construir um direito acima do direito positivo. Um direito que advém da natureza humana. É um direito natural. Gente, o pós-positivismo está dizendo, isso é ridículo. Tá? Nós temos que ir além da legalidade estrita, mas não podemos desconsiderar o direito posto. Nós vamos resolver os problemas do direito positivo dentro do próprio direito positivo. Não precisamos sair dele e ir para um direito natural. Sabe por quê? Porque o direito, agora a paulada no naturalismo. E é uma paulada até mais forte. Porque o direito não tem nada de natural. Nunca teve. Nunca teve. Direito é sangue, suor, luta, pau quebrando. Não tem nada de natural. As mulheres que não vão lá queimar sutiã nos Estados Unidos, não, para ver se vão ter direito. Não fazem o feminismo, não, para ver se o homem vai ter direito para a mulher. Vai sim. Que linda. Aqui, ó, direito. Que direito para você, minha filha? Tá? Os negros lá com o Luther King não vão para a rua, não vão para Washington, não. Não fazem marcha, não, para ver se vai ter Civil Rights Act. Não vai, não. Os gays aqui no Brasil, os lésbicas, não começam a marcha em São Paulo com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Depois chegar a 1 milhão, hoje 3 milhões de pessoas vão para Paulista. Para ver, eu queria ver se ia ter união estável e efetiva no STF. Aí, assim, os ministros do STF acordam um dia, tem uns gays aí, né, as lésbicas, poxa vida, vamos dar união estável para eles, depois vamos converter essa união estável aí em casamento aí com o CNJ. Gente, não ia ter isso. Por quê? Porque direito não é natural, ninguém recebe nada de graça, não existe almoço grátis. Quem não chora, não mama. Faz um teste com o menino pequeno, de madrugada. Se o menininho não gritar lá, a mãe não vai lá. A mãe vai dormir. O pai não vai mesmo. É lógico que não vai o pai. A mãe vai dormir. Tá? E vai acordar no outro dia. 6 da manhã. Cadê ele? Toda preocupadinha. Mentira, dormiu, né? Por que ela vai? Porque 3 horas da manhã, o menino abre a boca. Tá? Esguela. Aí a mãe cutuca. Eu acho que ele tá com fome. Acha que tá com fome. É claro que tá, pô. Lógico. Acha. Vai lá e dá lá o leite para ele. Porque é assim. Se esse menino não grita, ele não vai ter o leite. O direito não tem nada natural. Muito pelo contrário. Nada. É sangue, suor e luta, pau quebrando. Portanto, o pós-positivismo está dizendo, nós podemos resolver o problema do direito positivo? Problema. Mas dentro do próprio direito positivo. É dentro dele. E não fora dele com categorias metafísicas. Por quê? Porque são ilusão. Não existem. Na prática, não existe direito natural coisa nenhuma. Aliás, o mais engraçado é que as teorias principais do direito natural surgem
contra milênios de escravidão. Na época tinha mais escravidão no mundo. Aparece a teoria do direito natural. É assim, é um contrassenso do direito natural. Se você for ver quando as teorias principais do direito natural aparecem. Elas aparecem contra os fatos. É surreal. Bom, então essa é a ideia do pós-positivismo. Tá? E além desses dois movimentos, batendo nos dois. Positivismo, nós temos que ir além da legalidade estrita. Não dá para ter legitimidade só com legalidade. Olha aí o nazismo, por exemplo. Justnaturalismo, aqui, que conversa fiada, hein? Direito natural, advém da natureza humana. Você tá louco, isso? Direito não tem nada natural, não, nunca teve. Tá? Bom, agora, a grande questão é, Bernardo, como é que eles vão resolver o problema, então? O que eles defendem? Ora, o pós-positivismo defende uma reaproximação entre o direito e a moral, o direito e a ética e o direito e a justiça. Uma reaproximação entre o direito e a moral, e o direito e a ética, e o direito e a justiça. Tá? Ele vai dizer, olha, direito é uma coisa, moral é outra. Nós não somos trouxas, nós sabemos disso. Cada um tem seu código próprio. Agora, quanto mais o direito se aproximar da moral, quanto mais ele interconectar com a moral, mais esse direito vai ser justo. Mais esse direito vai ser humanizado. Né? É assim que funciona. Roberto Alexis, por exemplo, né, vai dizer, ora, o direito, ele pode até ser injusto, mas ele não pode ser extremamente injusto. Vai dizer Roberto Alexis, por exemplo, que a injustiça extrema é um não direito. Então, o direito, se tem uma injustiça extrema, ele passa a ser injusto. Ou seja, então ele aproxima o direito da moral, ele conecta o direito com a moral. Tanto é, o direito tem como um fundamento aqui, tá? Também a moral. Por quê? Porque se o direito for extremamente injusto, ele é inválido. O ordenamento nazista era injusto, de forma extrema, portanto, era inválido. Tá? Um direito positivo que não se sustentava por ser extremamente injusto. É a fórmula de Herbridge que a Alex vai usar, né? Então aqui, ó, há uma conexão entre direito e moral, entre direito e ética e direito e justiça. Direito é uma coisa, moral é outra. Direito é uma coisa, ética é outra. Mas quanto mais o direito se aproxima da moral, quanto mais ele se aproxima da ética, mais humanizado ele fica, mais legítimo ele se torna, mais adequado e coerente ele se coloca para resolver os problemas da sociedade e mais justo ele se torna. Então, a ideia é aproximar o direito também de quem? Da justiça. Tá? Muito bem. Então, tá aí o pós-positivismo. Busca essas reaproximações para humanizar e para legitimar mais o direito, para trazer mais justiça para o direito. Muito bem. E o marco teórico? Não estou dizendo que ele consegue não, tá, gente? Mas é o que ele busca. E o marco teórico? O marco teórico é um conjunto de teorias que dizem respeito à força normativa da Constituição. Então, um conjunto de teorias que dizem respeito à força normativa da Constituição. A Constituição ganha uma força que ela nunca teve, né? A expansão da jurisdição constitucional. A expansão da jurisdição constitucional. Ou seja, se a Constituição ganha força, o que se expande? A jurisdição constitucional que defende a Constituição. Ela também vai ganhar força. Então, expansão da jurisdição constitucional. E o estabelecimento. E é o estabelecimento mesmo de novos métodos de interpretação.
e o estabelecimento de novos métodos de interpretação. Ou seja, de uma nova hermenêutica constitucional. Queridos, dentro do neoconstitucionalismo, nós vamos ter um conjunto de teorias que vai estabelecer novos métodos de interpretação. Nós chamamos esses novos métodos aqui, ó, de nova hermenêutica constitucional, aqui, ó, NHC. Tá? Os métodos de interpretação vão deixar de ser só os tradicionais. Quais são os métodos tradicionais? Que vem de Friedrich Carl... Bonito o nome desse cara, hein? Botar o nome de um filho assim, já viu? Friedrich Carl von Savigny. Olha que nome bonito. Pensou o menino, uma mãe correndo no supermercado, né, com o menino pequeno, dando nega nela pra cá, dando nega nela pra cá, e ela correndo atrás dele. Friedrich Carl von Savigny, Friedrich Carl von Savigny, vem pra cá. Já pensou que doido quer ser? Pois é, eu nunca vi. Tá? Já vi Schwarzenegger. Schwarzenegger eu já vi. Schwarzenegger, o menino corria pra cá, corria pra lá. Vem aqui, Schwarzenegger. Friedrich Carl von Savigny eu nunca vi. Espero ver um dia. E aí, quais são os métodos dados do Friedrich Carl von Savigny, do Savigny? Quais são? Os clássicos. Ora, ou se interpreta como método literal, né? Ou gramatical, ou como método histórico, ou com o teleológico ou finalístico, não é isso? Ver o fim da lei, não é isso? Ou o sistemático. Interpretar o direito é isso. Gente, com o pós-positivismo, nos últimos 50, 60 anos do mundo, nós temos uma nova hermenêutica. Nós vamos ter uma série de outros métodos de interpretação que vão muito além desses quatro. Do literal, do histórico, do finalístico e do sistemático. A interpretação do direito vai se enriquecer demais com o advento do neoconstitucionalismo, com a nova hermenêutica. Nós vamos falar em... Não precisa de notar isso agora, não. Nós vamos falar disso no curso. Princípio da proporcionalidade, tá? Ponderação, teorias da argumentação jurídica, tópica, retórica, teoria da integridade, hermenêutica filosófica, enfim, tem um mundo por trás de novas teses interpretativas para o direito. Então, o neoconstitucionalismo traz na sua teorização não só uma força normativa da Constituição, não só uma expansão da jurisdição constitucional, mas também novos métodos de interpretação, uma nova hermenêutica constitucional, que vai ferrar quem? Vocês. Vocês, ué. Vai ferrar vocês, lógico. O tanto de coisa que vocês vão ter de estudar de hermenêutica para a prova, vocês não precisavam fazer isso há 30 anos atrás. Antigamente, gente, concurso público era outra coisa, né? Era bem mais tranquilo que é hoje. Claro, era do momento, era da época, tá? Daqui a 20 anos, o cara que vai fazer o concurso vai olhar para vocês assim, nossa, que ridículo, hein? Que moleza, você passou nesse concurso? Nossa, que doido. Não, era muito... Quem dera se eu tivesse... Lógico, imagina 20 anos de teoria a mais. 20 anos de tese, 20 anos de informativo a mais do STF. Do STJ, da quinta turma e sexta turma do STJ, direito penal. Imagina. Só a quinta e a sexta turma. É muito mais difícil. A prima minha é juíza em São Paulo, a prova dela dissertativa de segunda etapa foi disserte sobre as condições de ação. Tem 15 anos. Ué, o menino de quarto período faz isso hoje, terceiro período de faculdade. Disserte sobre as condições de ação. Mas é a época dela. O concurso dela foi difícil? Foi. Na época dela. É tudo época. A nossa época é essa. Tá? Enfim, paciência, se você der azar. Nascer numa época errada. Vamos embora, vamos encarar. Tá bom? Vamos lá. Características. Terceiro item. E passa rápido, porque quanto mais demorar, mais teoria vem. Ué. Características do neoconstitucionalismo. Então, o que a gente viu? Primeiro, nós vimos um conceito do neoconstitucionalismo. Depois, olha para a tela, os marcos, histórico, filosófico e teórico. Você consegue localizar os três. Agora nós vamos para as características do neoconstitucionalismo. São 6 características. Vocês vão sair daqui sabendo hoje, eu garanto, neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Por quê? Porque eu vou ensinar as 6 características. Não tem como, depois da aula de hoje, você pegar uma prova do Ministério Público, que o examinador colocou neoconstitucionalismo e errar a questão. É impossível. Daqui a pouquinho, vocês vão ter certeza disso. Tá?
Então vamos lá fechar com as características. Primeira característica. Olha, a primeira característica é a Constituição como centro do ordenamento. Do ordenamento jurídico aqui, ó, J. A Constituição como centro do ordenamento jurídico. Que doido! Também acho. Ou seja, a Constituição, gente, ela sai da cozinha. Ela sai do quarto. Ela vai para a sala. Tá? A Constituição, ela vira o Sol. Os planetas giram, gravitam em torno de quê? Do Sol, que é o centro lá do nosso universo, nosso pequeno universo aqui. Os planetas giram em torno do Sol. A Constituição passa a ser o Sol do ordenamento jurídico. Aquilo que nós chamamos de locus do ordenamento jurídico. Tá? Ela passa a ser isso, metaforicamente falando. Perfeito? Ela sai do underground, ela sai lá de baixo, das profundezas, e vem para a superfície. Essa que é a ideia da Constituição como centro do ordenamento. Gente, numa boa, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, você ia aqui no Fórum Lafayette, entrava no gabinete de um juiz, tinha o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Não tinha Constituição. Surreal. Um juiz não tinha uma Constituição no seu gabinete. Sabe por quê? Porque a Constituição não era nada. A Constituição era um documento político idiota, que não valia nada. Mesmo porque como é que vale no regime militar a Constituição? Quem que vale é o que o soberano, o general diz que é, ué. Não é uma Constituição que vale. A Constituição vale o quê? Nada. É joguete, né? Professor de constitucional, gente, há um tempo atrás, né, eu mesmo cheguei a passar por isso, tá? Era ridicularizado. Você dá aula do direito, né? De quê? Aí a gente falava com um tom assim fúnebre, né? Constitucional. Tá. Então vira. Eu já virava assim. Aí eu chutava meu rabo, chutava e saía chutando minha bunda. Saía. E eu educadamente, ia levando os chutes no traseiro, e ia normal, porque era aí, naturalizado. Eu já sabia que eu levava um chute na bunda. E levava. Por quê? Constituição não era nada. Professor de constitucional era o quê? Um Zé Mané. Hoje eu tiro onda. Hoje eu tiro de constitucional. Nossa, que doido, hein? Constituição, fundamento, validade, todo ordenamento. Vincula, né? Obriga. Nossa, que maluco, hein? Pô, você deve ser o cara, hein? Mais ou menos. Aí, estamos aí na área, né? Derrubou pênalti e tal. Claro que ele não vai, não, sou mesmo. Não, a gente finge que não é, né? Não, eu tô aí na área, viu? Cuidado aí, derrubou, é pênalti. Pronto. Mas hoje é assim. Hoje a gente tá bonito na parada. Mas há 30, 40 anos atrás, não. Constituição como centro do ordenamento. E aí nós temos o quê? Pode cair na prova. O movimento de constitucionalização do direito. O movimento de constitucionalização de todo o direito. Queridos, olha como é que eu fiquei importante. Todo o direito se constitucionaliza. Já para pensar nisso? Hoje o professor de direito civil tem que entrar aqui e falar em direito civil constitucional. O Milagre da aula aqui, ele vai ter que falar da Constituição, direito civil constitucional. Hoje, o professor de penal entra aqui para dar aula, ele tem que falar o quê? No direito penal, constitucional. Processo penal é um processo penal constitucional. Gente, o Código de Processo Civil de 2015 começa como? Primeiro artigo dele. O Código de Processo Civil, as normas de processo civil devem estar adequadas ao quê? A Constituição. É o modelo constitucional de processo. Nem precisava de falar isso, né? É até pleonasmo, é óbvio. Mas ele fala lá no começo do Código de Processo Civil. Aqui, todo o direito se constitucionalizou. É um movimento de constitucionalização do direito. Tá? O professor, gostando ou não, qualquer direito só tem sentido se tiver referência com a Constituição. Daí, aqui, ó, B, nós temos a chamada invasão das normas constitucionais, ou invasão da Constituição. Ricardo Guastini, né, vai dizer isso na Itália, é a invasão da Constituição. Já viu o jogo de futebol? Torcida organizada, vamos invadir. E você do outro lado morrendo de medo, desinvadir, levar sua carteira, levar seu celular, né? Enfim, fazer um arrastão lá. Pois é, a Constituição faz isso, ela invade, ela vai para cima. Nós temos a invasão da Constituição, ou seja, a Constituição e as normas constitucionais invadem todo o ordenamento. Daí nós temos aqui, ó, C,
a ideia da ubiquidade constitucional. Então, é uma característica do neoconstitucionalismo a ubiquidade constitucional. O que é isso? A Constituição está em todos os lugares ao mesmo tempo. No ordenamento. Ela está em todos os lugares do ordenamento ao mesmo tempo. A Constituição vira um Deus, gente. Deus não é onipotente, onipresente. Ah, Deus está aqui agora. Mas Deus está na África também agora. Deus está nos Estados Unidos, no Texas. Pois é, a Constituição, ela ganha ubiquidade. Ou seja, ela passa a estar em todos os lugares ao mesmo tempo do ordenamento. Ela está no direito civil, ela está no direito penal, ela está no direito empresarial, ela está no direito de trabalho, ela está no direito agrário, marítimo, ela está no direito ambiental. Ela está em todas, da ideia da ubiquidade. Eu vou fazer aqui, contar para vocês, né, algo interessante. Eu sou, há muitos anos, professor, meu concurso público, né, um concurso público de pobre, né, vocês que são pessoas que querem ficar aí ricas, né, ambiciosas. Não, eu sou muitos anos concursado, tenho emprego público, não vou falar quantos anos, porque vocês vão falar que eu estou velho, então não vou dar a fita para vocês, né? Mas é muitos anos, muitos. Tá? E aí, da Universidade Federal, lá de Minas Gerais, no mestrado, no doutorado, né, na graduação, e funcionário público, e professor de Universidade Federal, não sei se você sabe disso, tem muito maluco nas federais. Não é o meu caso, claro, mas assim, eu conheço muitos malucos lá, né? Tá? A gente nunca acha que a gente é maluco, o outro é maluco, né? É sempre assim. É igual quando foram entrevistar os ministros do STF sobre se a sessão pública, né, de votação, né, filmagem de votação, atrapalhava ou não a votação, os votos dos ministros, né? Enfim, se a transmissão das sessões atrapalha. Aí o ministro, não, olha, eu não atrapalho não, porque eu dou meu voto tranquilamente, eu não ligo para a televisão. Agora, os outros, eu tenho certeza que atrapalha. Aí o pesquisador foi e perguntou para o outro, né? E aí, ministro, atrapalha? Televisão ao vivo? A votar? Não, no meu caso não, mas dos outros eu sei que atrapalha. E aí, perguntou para os 11. Na verdade, não foram para os 11. Um não quis dar entrevista, foram para 10 dos 11. E os 10 disseram isso. Ou seja, conclusão. Atrapalha, né? Ué, eu não, mas o outro sim. Aí o outro, eu não, mas o outro sim. Enfim, então eu não sou doido não, mas vários colegas são lá, tá? E aí, uma vez, uma professora já aposentada, né? Eu estava lá sentada e tal, ela chegou e com aquele indício total de loucura, né? Me deu um cutucão aqui. Não, gente, você chega para fazer assim na pessoa, tá maluco, pô, chega para oi, tudo bom, bom dia, boa tarde, né? Enfim, faz igual japonês, se você não quer dar a mão para não pegar o coronavírus, né? Chinês, faz assim igual eles fazem, né? Para não dar a mão. Japonês faz isso aqui, né? Porque ele é educado, porque ele não quer pegar em você, para não pegar a doença sua. Tá? Você acha que o japonês faz isso? É porque ele é... Não, ele é esperto. Aí, ela... Aí eu olhei, ela assim, ui, Bernardo. Com o olho assim, falei, caraca. Ela tá mais maluca do que eu imagino. Aí, falei assim, oi, professora, tudo bom? Ela, tudo bom. Tem que te falar uma coisa. Aí você não fala assim, ô, sua doida, maluca, sai daqui. Não, não existe, gente. Tem estatuto para isso, tem, né, a gente não pode fazer isso, que é discriminação. Tem que falar assim, ah, pois não, professor, o quê? Ela olhou para mim assim, adquiriu o dom da ubiquidade. Eu parei e pensei, vou dar uma linha para ela. Vou dar uma isca, né? Você não pode. Sua louca, vai embora. Não. Ah, professora, como? Já dei a fita, né? A letra para ela cair. Aí ela falou assim, fui vista em Belo Horizonte e em São Paulo ao mesmo tempo. Ah, que interessante. Tá. Como assim? Joguei a isca ou não? Joguei, foi bem? Foi, não foi? Como assim? Assim, como é que você conseguiu, professora? Né? Interessante. Ó, é o seguinte, tem um guru no Mato Grosso chamado Artaxarã. Você paga R$6.000 para ele, tem que pingar na conta dele. Tem que pingar na conta, tá? Não é assim, só depositei, não. O cara lá do guru lá vê se caiu na conta. Não é trouxa, não. E aí você vai lá na tribo dele, lá no Mato Grosso, e aí, professora, você toma um daime, sempre tem um daime no meio. Sempre tem um chá alucinógeno, gente. Nesse negócio, esses caras sempre tem um negócio, um chá. Sempre. Um santo daime. Aí você toma o chá, e aí? E aí que, depois disso, eu fui vista dentro de um ônibus de São Paulo e aqui em Belo Horizonte.
ao mesmo tempo. Ah, tá. Professora, mas quem te viu em São Paulo? Não, uma prima minha. Ah, uma prima sua. E essa prima sua tomou o chá também? Ela, tomou. Ou seja, o cara é um malandro. Ele vai lá, toma 6 mil de você, todo mundo toma o chá, e o que tomou o chá começa a ver o outro. E cada um que tomou o chá, vê o outro, e o outro vê o outro. Enfim, o cara tá rico. E eu sei que isso tem para o Ministério Público. Por que você não teve uma ideia dessa? Por que você não foi empreender? Não está na moda empreender? Isso é um tipo de empreendedorismo. Tá? Pois é. Isso que ela teve é aqui, ó, é a ubiquidade. Você vai lembrar na hora da prova. O neoconstitucionalismo, ele faz isso não como uma pessoa que tomou o chá, daime. Ele faz isso com quem? Com a Constituição. A Constituição está em todos os lugares do ordenamento ao mesmo tempo, em todo o sistema jurídico e seus microsistemas. Daí nós temos a ideia da filtragem constitucional. Ou seja, a Constituição é um filtro em que passa todo o ordenamento por esse filtro. Todo o ordenamento passa por esse filtro. Ou seja, não tem sentido algum norma jurídica do ordenamento ser válida se não passar pelo filtro de quem? Da Constituição. Pelo crivo da Constituição. Então, a ideia de filtragem constitucional. Olha a força que a Constituição ganha, gente. Daí aqui, ó, daí nós falarmos em ICC. O que é ICC? Interpretação conforme a Constituição. Veja bem, interpretação conforme a Constituição. Qualquer interpretação de qualquer norma só tem sentido se for conforme quem? A Constituição. Muito bem. 2. 1, foi até a letra E. 2. Característica 2 é a força normativa da Constituição. Característica 2, força normativa da Constituição. Tá? Ah, Bernardo, está lá no marco. Está lá no marco teórico? Tá. Mas está aqui como característica também a força normativa da Constituição. Vamos definir? Ora, a Constituição deixa de ser um documento meramente político para ser efetivamente jurídico. Então, ela deixa de ser um documento meramente político para ser efetivamente jurídico. Vou falar uma palavra que está na moda, viu? Ela se empodera, gente. Bonito isso, né? 3. Terceira característica do neoconstitucionalismo. Ora, é a busca por concretização dos direitos fundamentais, tendo como base a dignidade da pessoa humana. Tem a busca por concretização de direitos fundamentais, tendo como base a dignidade da pessoa humana. Queridos, o constitucionalismo explicitou direitos fundamentais. Tem a primeira geração lá com igualdade, liberdade, propriedade, né? Depois vieram os direitos sociais, né, do século XX. O constitucionalismo explicitou direitos fundamentais. Qual que é a do neoconstitucionalismo? É ir além. É buscar concretizar os direitos fundamentais. Não adianta só colocar no papel. E qual que é a base para concretizar? Sobretudo depois do pós-Segunda Guerra Mundial. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Com os horrores do Holocausto. Ora, a base do neoconstitucionalismo, das constituições, vai ser o quê? Vai girar em torno de quem? Da dignidade da pessoa humana. Não tem outra. Depois dos horrores do Holocausto, né? Da banalização do mal, como diria lá a Hannah Arendt. Então, é a dignidade da pessoa humana uma norma de eficácia radiante aqui. Então, nós vamos buscar concretizar direitos fundamentais, tendo como base, tendo como parâmetro sempre nas constituições o quê? A tal dignidade da pessoa humana. Perfeito? Agora vem cá. 4. Como concretizar direitos fundamentais? Como desenvolver direitos fundamentais
quando nós nos deparamos com um executivo omisso, até mesmo corrupto, um legislativo inerte, também corrupto, com mensalão, sanguessuga, petrolão, enfim. E aí? Lava Jato, as estruturas corroídas. Como pegar aquilo que está na Constituição e concretizar para a sociedade? Em direitos como saúde, educação, moradia, saneamento básico, tá? Liberdade, enfim, justiça social, cidadania. Como? Se o legislativo não faz, se o executivo não faz. Então, a quarta grande característica do neoconstitucionalismo, até para desenvolver a terceira, é a judicialização da política e das relações sociais. Tudo se judicializa. A grande questão é, já que o legislativo e o executivo não vão resolver, quem que vai passar a assumir esse papel de resolver uma série de demandas sociais? Alguém que nem eleito para isso foi o judiciário, né? Então nós temos uma verdadeira judicialização da política e das relações sociais. Ou seja, temos um deslocamento de poder do legislativo e executivo para o judiciário. Temos um deslocamento de poder do legislativo e executivo para o judiciário, que passa a ser protagonista de ações. E a interferir até mesmo em que, gente? Passa a ser protagonista de ações. O judiciário não era, não. E a interferir até mesmo na implementação de políticas públicas. O judiciário passa ou não passa a interferir nessa implementação em temas como saúde, educação, sistema carcerário? Dá uma olhada, por exemplo, no estado de coisas inconstitucional, na DPF 347, sobre o sistema carcerário brasileiro, já com liminar concedida pelo STF. Dá uma olhada em decisões do STF sobre direito à educação, sobre direito à saúde. Enfim, o Poder Judiciário passa a ser protagonista de ações que ele não era. Ele passa até mesmo, de forma ativista, a interferir em políticas públicas, sem ter sido eleito para isso, sem ter expertise para isso. Com a perspectiva de quê? De buscar concretizar direitos fundamentais, tendo como base a dignidade da pessoa humana. Né? Aqui aparece a tese do mínimo existencial, tendo como base a dignidade da pessoa humana. Que o judiciário passa a aplicar isso. Tá? Ou seja, o judiciário passa a assumir um papel no neoconstitucionalismo que ele não tinha anteriormente ao neoconstitucionalismo, ao constitucionalismo contemporâneo. Nos últimos 50, 60 anos, no mundo, tudo se judicializou. Ah, Bernardo, no Brasil, né? Brasil coisa nenhuma. Você pega o Canadá, no Canadá, quem decidiu se ia ter teste nuclear ou não dentro do Canadá foi a Suprema Corte canadense. Se fosse uns 40 anos atrás, jamais seria. Seria o legislativo ou o executivo. Isso não ia para o judiciário, não, gente. Para quê? Que judiciário que nada. Nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, na eleição Bush versus Gore, quem decidiu quem foi o presidente foi a Suprema Corte, foi o judiciário, não foi o povo. Se fosse pelo povo, inclusive, era o Gore. Teve mais votos que o Bush. Inclusive na Flórida, que era o estado que ia decidir a eleição. O irmão do Bush fraudou a eleição, ele era o governador. A Corte da Flórida mandou recontar os votos. Estavam sendo recontados os votos, a Suprema Corte mandou parar a recontagem e deu a vitória para o Bush. Ou seja, parar a recontagem, isso é democrático, pô. Ah, vocês não querem saber o que o povo decidiu, não? Não, não queremos não. Ganhou o Bush. 5-4. Pá, acabou. Ou seja, uma eleição foi decidida pelo judiciário. Que é mais judicialização que isso. Não foi o povo que decidiu. No Brasil, pelo amor de Deus, união estável, homoafetiva.
Quem decidiu? Judiciário. Interrupção terapêutica de feto encefálico. Ah, mudou o código penal? Não, foi o judiciário que decidiu. Lei da ficha limpa, marcha da maconha, criminalização da homofobia e transfobia, sistema de cotas em concursos públicos e universidades públicas, enfim, lei de biossegurança, possibilidade de pesquisas com células-tronco, manipulações genéticas, tudo isso aí foi para o judiciário decidir. Queridos, a judicialização da política e das relações sociais é tão grande que há alguns anos atrás o STJ estava decidindo se o colarinho do chopp integra ou não para fins de direito do consumidor. Já imaginaram 33 ministros naquela estrutura milionária, todos 33 com uma capa preta maravilhosa, naquele lugar lindo que é o STJ, decidindo se o colarinho do chopp, se aquela espuminha daquele chopp que você vai beber sexta-feira. É surreal um negócio desse. Haja falta do que fazer, né? Pelo amor de Deus, o colarinho do chopp. Isso é objeto de decisão no STJ. Outro dia, e aí é outro dia mesmo, o Supremo Tribunal Federal estava decidindo quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 87, se foi o Flamengo ou se foi o Sport. Isso é coisa para o Supremo Tribunal Federal decidir. Olha que grau de judicialização nós chegamos. E pior, ainda decidiu errado, porque disse que foi o Sport. E na verdade quem ganhou foi o Flamengo. Então nem decidir direito conseguiu. É o negócio mais surreal do mundo, né? Enfim, então essa característica 4, ela é sensacional. Ou seja, ela mostra o locus que o poder judiciário, o local, a centralidade que assume o poder judiciário no neoconstitucionalismo, na busca por concretização de direitos fundamentais, inclusive direitos sociais. 5. Reaproximação entre direito e moral, direito e ética, direito e justiça e direito e filosofia. Então nós temos uma reaproximação entre direito e moral, direito e ética, direito e justiça, direito e filosofia. O direito se reaproxima. Bernardo, o que foi participativo? Você precisa careta para falar, não. Nem falar com essa voz, não. Tá? Para falar normal. Bernardo, mas você tinha falado já do direito moral, direito e ética, direito e justiça? Sim, lá na característica lá do pós-positivismo. Tá? Característica não, né? Do marco filosófico do pós-positivismo. Ora, coloquei de novo aqui agora como característica. Pode aparecer na prova como característica. O quê? Reaproximação de direito e moral, direito e ética, direito e justiça e direito e filosofia. Gente, direito e moral, eu posso até falar mais agora, né? Hoje em dia nós vivemos uma onda, né, inclusive de moralismo jurídico, que é até a radicalização dessa aproximação. Nós temos leituras morais da Constituição, né, como Ronald Dworkin, por exemplo, é interessante, muito interessante no Freedom's Law, direito à liberdade, ele trabalha isso. Agora temos radicalizações, que aí nem Dworkin concordaria, que são moralismos jurídicos, são distorções. A ideia de aproximar o direito da moral é bacana. O problema é quando a moral encampa o direito. Aí ferrou. Já chegaram a assistir alguns dos votos recentes, por exemplo, do ministro Barroso? Tem muito disso, né? É preocupante. Você pega um voto lá do ministro, eu adoro Barroso é um dos grandes ministros do STF, né? Dedico o livro para ele, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Às vezes você pega um voto do Barroso, em temas, por exemplo, de direito penal, eivado do populismo penal, né? Que ele fecha o olhinho assim, Gilmar, você está com ódio, e o povo, e nós temos que defender o povo desses colarinhos brancos, desses... Gente, você pega ali, você vê ali, não tem nada de direito, é tudo moral. Parece que está fazendo campanha para alguma coisa, né? Para algum cargo público. Porque qual que é a perspectiva jurídica? Embora ele seja um grande jurista, um grande ministro, mas são alguns votos em que fica muito exacerbado, tá? A ideia do moralismo jurídico, né? Ele se apresenta lá como vanguarda iluminista, né? Ou seja, o Supremo deve empurrar a história. Ora, quem tem que empurrar a história é o legislador eleito pelo povo e o administrador eleito pelo povo. Mesmo porque se o povo não gostar, 4 anos depois, o que o povo faz? Tira eles e coloca outros. E se o povo se ferrar, é bom se ferrar também. Sabe por quê? Porque a gente aprende errando. O povo tem que saber, ter consciência
de que a gente erra e vamos tentar mudar depois. Então não é o judiciário que tem que fazer isso. Mas alguns votos do Barroso, por mais que ele seja brilhante, apresentam muito moralismo jurídico. É preocupante, né? Porque o direito não vai substituir a moral. Não pode substituir a moral. Aliás, desculpe, né? A moral não pode substituir o direito, não vai substituir o direito, não pode substituir o direito. Por quê? Porque é moral, não é o direito, gente, pelo amor de Deus. Tá? Quem dera se fosse assim, né? Enfim, e a gente tem que desconfiar de muito moralismo, né? Sempre na vida. Desconfiem disso. A pessoa muito moralista, desconfie dela. Está escondendo alguma coisa debaixo do tapete. Pode saber. Um dia você vai descobrir. Ah, sabe aquela pessoa que ficava aqui tirando onda, que não fazia isso, não sei o quê? Pois é, ó, descobriram isso aí dela. É um perigo. Bom, tá? Fazendo uma metáfora aqui, né? Não tem nada a ver com Barroso isso que eu falei agora. Tem a ver com uma metáfora. Com Barroso é só a crítica mesmo, de às vezes os votos dele serem muito moralistas. Muito bem. E sobre o direito e a filosofia também, né? Eu não tinha falado lá no marco do pós-positivismo, mas fala agora. Vem cá, há uma grande aproximação do direito com a filosofia nos últimos 30, 40 anos. Gente, é só vocês darem uma olhada, até prova do AB cai em filosofia. Os concursos públicos do Ministério Público aqui, várias questões que envolvem filosofia e direito. Então, hoje em dia, passou a ser mais difícil fazer a prova, por quê? Porque o direito se aproximou muito da filosofia. E aí cai em questões de filosofia. Muito bem. 6 e último, para terminar. 6 e último para terminar. Vamos lá, com 6. O neoconstitucionalismo apresenta novas teorias. Ah, que doido, Bernardo. Que novas teorias são essas? Ora, uma nova teoria da norma, nova teoria das fontes e uma nova teoria da interpretação. O que o neoconstitucionalismo traz em termos de teoria da norma? Qual é a novidade na teoria da norma? O que é a teoria da norma jurídica? O que a norma jurídica se modifica com o advento do neoconstitucionalismo? Ou do constitucionalismo contemporâneo? Tem novidade? Tem. Que novidade é? Ó, na teoria da norma, gente, nós temos o reconhecimento da força normativa dos princípios. Isso é uma grande novidade. Queridos, os princípios, eles passam a ser tão normas quanto as regras nos últimos 50 anos no mundo. E aí nós temos Joseph Essé na Alemanha, Robert Alexis na Alemanha, antes mesmo de Alexis, Ronald Dworkin nos Estados Unidos, né? Escrevendo lá em 1967 o modelo de regras 1, depois em 1972 o modelo de regras 2. Alexis vem depois, né? Enfim, são autores que vão dizer, olha, o padrão normativo não é só regra. Norma jurídica não é só regra. Princípios são tão normas quanto regras. É um padrão normativo tanto quanto regras jurídicas. Então nós temos o reconhecimento da força normativa dos princípios. Canotilho vai dizer lá em Portugal, a Constituição, ela é um sistema aberto de regras e princípios. E os princípios são tão normas quanto as regras. Tá? Gente, era assim? Não, não era. Os princípios eram até considerados normas, mas normas de caráter secundário. Normas que serviam apenas em um segundo momento para preencher lacunas, como forma de integração. Os princípios eram normas de segunda categoria, gente. É só você ver a antiga lei de introdução ao ordenamento. A lei de introdução é de 1942. O que ela dizia? Lá no seu artigo 4º, dizia lá assim, ó, quando a lei for omissa, lei aqui, o quê? Regra. Quando não tiver uma regra para resolver um caso, o juiz pode fazer o non licet. Ele pode falar assim, aqui, senta aí, porque não tem regra não, tá? Daqui uns 4 anos, quando tiver, você volta, viu? O juiz pode fazer isso? Não, no Brasil não tem non licet no Brasil. Então, quando a regra não existir, quando a lei for omissa, o juiz deve se ater à analogia, buscar outra regra para resolver aquele caso, por analogia. Aí, se não tiver outra regra, não tiver como fazer analogia, tem que se ater aos costumes jurídicos. Aí, se não tiver costume jurídico,
Aí ele tem que buscar os princípios gerais de quê? Do direito. Ou seja, os princípios vão ser normas só secundárias. Vão aparecer aos 45 do segundo tempo para preencher o quê? Quero ouvir? Lacunas. Está lá na lei de introdução. Quando a lei for omissa, o juiz vai primeiro tentar uma analogia, depois ver um costume jurídico. E depois, se não der nada certo mesmo, ele vai atrás de um princípio jurídico. Hoje é assim, gente? Não. Os princípios têm caráter primário, são normas primárias, são normas tanto quanto as regras. Hoje em dia, mesmo tendo uma regra para um caso, o juiz pode fazer uso do princípio. Os princípios são tão normas quanto as regras. Reconhecimento da força normativa dos princípios. Isso é bom? É, mas gerou distorções, né? O Lênio Streck, por exemplo, ele vive denunciando o chamado panprincipiologismo. Não é isso? Tinha aquele moço morreu, o pansexual, aquele ser gay, né? Morreu? Aquele roqueiro? Morreu? Que transava com a árvore, com a galinha, com o hipopótamo, com a parede, não era pansexual, não é isso? Pois é, panprincipiologismo, ou seja, a aplicação indiscriminada de princípios para tudo. Então, às vezes, tem uma regrinha para um caso, o juiz deixa aplicar aquela regra e diz, quer saber de uma coisa? Princípio da dignidade da pessoa humana. Vai lá e aplica o princípio. Uma lei do inquilinato lá, tal, despejo, tudo certinho, 6 meses sem pagar, coitado, é uma velhinha de 80 anos. Vou aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Gente, uma boa, tudo tem limite, né? Por quê? Porque aí nós entramos numa seara que é a seara do subjetivismo que vira isso, do que a gente chama de decisionismo judicial, tá? Da discricionariedade forte do magistrado, que aí vira uma terra de ninguém, ué. Você não sabe o que vai sair da cabeça dele. E a segurança jurídica onde fica? Como é que o ordenamento jurídico resiste a isso? Então, é um perigo, sim. No primeiro momento é importante os princípios serem tão normas quanto as regras, mas pode gerar a distorção do panprincipiologismo, do uso indiscriminado de princípios, né? É perigoso, sim, acontecer isso, tá bom? Por isso é que autores como Herbert Hart, entre outros aqui no Brasil, Humberto Ávila, lá na USP, vão criar teorias, sabe para quê? Para derrotabilidade de regras. Já ouviu falar disso? No meu livro eu falo disso. Ou seja, como é que nós podemos derrotar uma regra para aplicar um princípio? Você pode domar o juiz, segurar o juiz. O juiz, olha, você não vai dizer assim, dignidade da pessoa humana e pronto, e aplicar. Não, não é assim não, peraí. Você pode até chegar lá, com um ônus argumentativo. Vai ter que ter uma ginástica aqui. Como é que você vai derrotar essa regra X específica para aplicar o princípio? Aí eles criam standards, eles criam padrões, traduzindo para o português, para que uma regra possa ser derrotada para aplicar um princípio. Pelo menos aí tem mais segurança jurídica. Segundo eles. Estou defendendo aqui não, só explicitando. Muito bem. Teoria das fontes. O que muda no neoconstitucionalismo na teoria das fontes? Qual que é a novidade na teoria das fontes? No neoconstitucionalismo. É importante você saber que fonte é o lugar que emana algo, né? A fonte de um rio é o lugar que nasce o rio. A fonte do direito, por óbvio, é o lugar que nasce o direito. Tá? A pergunta é, o que muda no neoconstitucionalismo no que tange ao nascimento do direito, no que tange à criação do direito? O que muda na teoria das fontes? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou falar sobre isso. Como diria Silvio Santos, aguardem.